Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para darmos aí continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre, lição Grande Conflito. Última lição do trimestre, né? Peço até perdão por estar gravando aí um pouco mais tarde do que o de costume. Os dias aí têm sido um pouco corridos, mas eu falei, não, vamos terminar, vamos concluir, vamos gravar a última lição para concluir a lição desse trimestre, uma lição muito importante. E é claro, o finalzinho do livro Grande Conflito, né? Nessa semana nós temos aí o resumo dos capítulos 39 até o capítulo 42, para finalizar esse livro aí sensacional, o livro Grande Conflito. Mais uma vez eu, deixo para você aí a dica, leia o livro, caso você não tenha conseguido ler durante esse trimestre, não é porque a lição está acabando que você vai deixar esse propósito, aí, esse objetivo dessa leitura de lado. Então, assim, lição Grande Conflito acabando, não conseguiu ler o livro, mas tenta aí se programar para ler esse livro, que com certeza será uma bênção você poder aprofundar um pouco mais sobre o assunto do Grande Conflito. Bem, nessa semana, nós, para finalizarmos então o nosso estudo desse trimestre, falamos aí, a lição nos traz sobre a questão da esperança, a grande esperança que nós temos de algo melhor, de um mundo melhor, de vivermos uma vida melhor do que aquilo que nós vivemos hoje. Sabemos e conseguimos aí compreender durante esse trimestre que esse mundo de pecado ele não tem como melhorar, continuará piorando, as coisas continuarão indo de mal a pior, mas temos a esperança de um mundo melhor, de um lugar melhor ao lado do nosso Salvador. E essa esperança que deve nos mover diariamente, a buscar vivermos fiéis, obedientes ao nosso Deus, e buscando também, é evidente, levar esse conhecimento da mensagem para todas as pessoas, para que todos possam ter o conhecimento e ter a oportunidade de tomar a sua decisão. Não esqueça que no Grande Conflito o que está em jogo aqui é a adoração a quem nós adoraremos. Ou seja, o que está em jogo é a nossa decisão. Qual decisão que cada ser humano ele tomará dentro desse contexto do Grande Conflito entre o bem e o mal. E interessante que logo na lição aqui de sábado, a lição destacou aqui algumas frases de algumas pessoas importantes na história desse mundo, que falam sobre a esperança. A primeira que eu destaquei aqui é uma frase interessante de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, aí, um dos presidentes mais importantes dos Estados Unidos. Os historiadores eles identificam ele como o terceiro grande presidente dos Estados Unidos, juntamente ali com Abraham Lincoln e George Washington. E ele, já na sua fase adulta, foi diagnosticado ali com poliomielite. À época, acreditava-se que era poliomielite. A medicina hoje já entende que talvez não tenha sido poliomielite, mas a síndrome de Guillain-Barré. Mas, enfim, isso não é o mais importante, mas ele tinha essa limitação física já na sua fase adulta, com esse diagnóstico. E ele foi presidente dos Estados Unidos ali numa época muito sombria da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Ele assume a presidência em 33 e morre em 45, já ali no início do seu quarto mandato. Presidente nenhum dos Estados Unidos ficou tanto tempo no poder. E ele traz uma frase muito interessante sobre a esperança, que diz assim: sempre nos apegamos à esperança, à crença, à convicção de que há uma vida melhor, um mundo melhor além do horizonte. Então ele, tendo essa incapacidade física, reconhecendo ali grandes dificuldades na história do mundo, passou também ali pela Primeira Guerra Mundial, ali durante a Segunda Guerra Mundial, presidindo uma grande nação, e ele morre antes, inclusive, ele morre em 45, alguns meses antes do final da Segunda Guerra Mundial. Então ele nem presenciou o final da Segunda Guerra Mundial. E ele traz essa frase realmente impactante sobre a esperança, a convicção de que há uma vida melhor, um mundo além do horizonte. E é essa visão que nós precisamos ter aqui nesse mundo. É você olhar para as dificuldades desse mundo, para as guerras desse mundo, para a impunidade, enfim, para tudo aquilo que você vê de ruim nesse mundo, e você ter a convicção de que há uma vida melhor, de que há um mundo, como ele fala, um mundo além do horizonte. E precisamos ter essa certeza, porque isso vai nos mover diariamente, isso vai nos levar a permanecermos fiéis ao lado do nosso Deus diariamente, porque sabemos que nesse grande conflito, a questão da fidelidade, a que lado nós seremos fiéis.
precisamos ser fiéis ao nosso Deus, né? Permanecer buscando ser obedientes a Ele diariamente. Albert Einstein, ele fala assim, aprenda com ontem, viva para o hoje, tenha esperança no amanhã. E isso é interessante, porque muitas pessoas, elas, né, no dia a dia, a gente vê isso em redes sociais, enfim, aquelas frases impactantes que falam o quê? Viva para o hoje. Então você vê que Albert Einstein ele fala, aprenda com ontem, viva para o hoje, mas a fala dele não acaba aqui. O viva para o hoje não é a finalidade, mas tenha esperança no amanhã. Porque muitas pessoas elas têm vivido para o hoje, como se isso fosse a finalidade da sua vida. Viva para o hoje porque o dia de amanhã a gente não sabe. Né? Viva hoje porque amanhã, enfim, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer. Então viva o agora, aproveite o agora, né? Faça o agora acontecer. E isso é super interessante, porque Albert Einstein ele fala, sim, viva para o hoje, mas ele não para aqui. A sua frase tem uma continuidade. Tenha esperança no amanhã. Existe um amanhã, sabemos qual vai ser o amanhã. Então, essa frase, né, esses clichês da internet, né, viva para o hoje, né, não sabe o dia de amanhã, né, depois amanhã pode morrer, não aproveitou hoje, não. Não, não. Nós sabemos sim o dia de amanhã. Sabemos sim o que vem pela manhã, nós sabemos sim o que vem no futuro. Então nós precisamos sim ter a esperança nesse amanhã, nessa certeza que nós temos de que em breve o nosso Salvador retornará e sim iremos para um lugar melhor. Então não caia nesses clichês de internet, viva hoje, viva o agora. Isso é uma grande bobagem, porque nós temos sim a garantia de um amanhã glorioso e precisamos viver hoje sim pensando nesse amanhã. Pensando nesse glorioso dia do breve retorno de Jesus na nossa vida eterna. Então, sim, existe um amanhã. Independente se morrermos antes, nós estudamos isso durante o trimestre. Mesmo que morramos antes do retorno de Jesus, nós temos um amanhã glorioso nos aguardando. Não esqueça isso, né? Não caia nesses clichês aí de internet, que é uma grande bobagem. Bem, dando sequência aqui então no nosso estudo dessa semana, lá no livro de Daniel, Daniel capítulo 12, versos 1 e verso 2, vai dizer assim, ó, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Bem, Daniel aqui ele fala, né, Jeremias também, nós temos um verso aqui na lição de Jeremias 30, verso 5 ao verso 7, que vai falar da mesma ideia, sobre um tempo de angústia qual nunca houve, né? Um tempo de angústia qual nunca houve, ele ocorrerá imediatamente antes do retorno de Jesus. Interessante que, apesar dessa certeza de um tempo de angústia qual nunca houve, nós não precisamos nos desesperar. Porque, como diz lá no verso 1, né? O verso 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, presta atenção, naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então precisamos ter essa certeza. Apesar de sabermos que ocorrerá um tempo de angústia, qual nunca houve, nós temos a certeza que naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Lá em Apocalipse 3, 10, Apocalipse 3, verso 10, Apocalipse 3, verso 10, diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então nós temos a certeza de que nós seremos guardados, né? Seremos protegidos. E perceba uma coisa, porque muitas pessoas, talvez você já tenha escutado falar nisso, que esse tempo de angústia, né, nós estaremos aí desprotegidos, né? Nós estaremos desprotegidos da proteção divina, né? Nós não teremos ali o Espírito Santo trabalhando, nos guardando, enfim, muitos falam muitas coisas, né? De que esse tempo de angústia nós estaremos aí completamente desprotegidos e estaremos por nós mesmos. Então nós precisamos nos preparar para que nesse tempo onde nós estaremos sozinhos, nós
então poderíamos ali estar preparados para vencer. Mas perceba que a própria palavra de Deus, em Mateus capítulo 28, verso 20, ele diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, o próprio Cristo falando, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nunca estaremos desamparados, porque o próprio Cristo nos garante que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Quando se fala aí que vai acabar a mediação nesse momento de angústia, porque na verdade o trabalho de Cristo como sumo sacerdote, que nós já falamos nas lições anteriores, o trabalho dele como sumo sacerdote, como mediador, ele estará finalizado. Por quê? Porque tudo estará decidido. Né? Aquele que já está salvo, aquele que não está salvo, não está salvo. Como fala ali o capítulo 12 de Daniel, que nós lemos no verso 1 e verso 2. Então, aquele que faz injustiça continua fazendo justiça, o que faz justiça continua fazendo justiça, porque os casos eles já estão definidos. Né? Então, a mediação ela acaba nesse sentido. Ela não terá mediação nesse sentido, porque os casos já estão decididos. Porém, dizer que nós estaremos desprotegidos porque nós estaremos abandonados pelo Senhor, isso não existe, porque o próprio Cristo fala que ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós não precisamos nos preocupar nesse sentido. Nós temos, né, um Deus que nunca nos abandona, que nunca nos abandonará, que estará conosco a todo momento, nos protegendo, nos guardando. E precisamos estar tranquilos. Sim, a Bíblia ela fala, haverá um tempo de angústia como nunca houve. Haverá tempos difíceis, mas Cristo estará conosco até a consumação dos séculos. Dando sequência, então, aqui no nosso estudo, em João, capítulo 14, verso 1 ao verso 3, um verso aí, né? Versos muito conhecidos, João 14, verso 1 ao verso 3, dando continuidade a essa ideia, né, de nós não nos preocuparmos com esse tempo, porque temos a proteção, temos um Deus que nunca nos desampara, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, não se preocupe, não se turbe o vosso coração. E credes em Deus, né? Crede que há um lugar preparado, há moradas preparadas, sendo preparadas para cada um de nós, num lugar onde viveremos eternamente. Não precisamos nos preocupar, porque Jesus ele disse que voltaria para nos buscar e vivermos então eternamente ao seu lado. E isso precisa nos mover diariamente. Essa é a grande esperança. Essa é a grande esperança que nós temos. Não podemos nos esquecer disso, porque é isso que nos motiva a mantermos a nossa fidelidade ao nosso Deus. É isso que nos motiva a vivermos uma vida de obediência, a estarmos entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso é que nos motiva, então nós não podemos esquecer disso, porque a partir do momento que nós esquecermos disso, a vida passará a ter um outro sentido, ou talvez passará a nem ter sentido, que é pior ainda. Mas nós precisamos manter essa convicção viva na nossa mente, meditar diariamente no breve retorno de Jesus. Dando sequência aqui ao nosso estudo, na lição de terça-feira, nós temos um milênio na Terra. Bem, então Jesus vem, os salvos eles são levados para o céu e os ímpios eles são destruídos. E o capítulo 19 de Apocalipse, ele termina ali com o retorno de Jesus e essa destruição dos ímpios. Depois você dá uma lida aí no capítulo 19 de Apocalipse. Mas e depois? E depois, o que é que acontece? Jesus vem, leva os salvos, os ímpios são destruídos, e depois? O que é que vai acontecer? Nós temos aqui em Apocalipse a questão do milênio na Terra, o momento onde Satanás ele estará preso no sentido de não ter mais nada a fazer nessa terra. Não haverá ninguém para ele tentar, estará a terra desolada, deserta, sem povos. Veja o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 20,
verso 1 ao verso 3. Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então veja, ele está preso aqui nessa terra, né, no abismo. Por quê? Porque a terra não tem mais nada para fazer, né? Um verdadeiro deserto, não há pessoas para ele tentar. Então, durante 1000 anos, quando, né, os salvos eles forem para o céu, junto com o Salvador, por 1000 anos, Satanás estará aqui sem ninguém para tentar, sem nada para fazer, no sentido, né, porque ele passou esse tempo todo, desde a sua queda, tentando, né, realizando tentações, buscando fazer com que pessoas pecassem. E agora ele está aqui no lugar desolado, desértico, preso, no sentido de não ter aí o que fazer. E aí a própria lição aqui, ela fala, separei um trecho, que diz assim: por 1000 anos ele verá a devastação, destruição e o desastre que sua rebelião criou. Então, por 1000 anos ele terá esse tempo aí, né, para refletir, digamos assim, né, vai ficar no cantinho do pensamento, olhando para esse mundo, né, e refletindo sobre a devastação, a destruição e o desastre que a sua rebelião acabou criando, né? Então, vai ficar aí pensando, 1000 anos aí, olhando, observando e pensando, né, tudo aquilo que a sua rebelião acabou causando aqui na história da humanidade. Em Jeremias 4:23, vai dizer assim: observei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham a sua luz. Então, mais uma vez falando sobre esse momento em que a terra estará despovoada. Isaías 24:1 diz assim: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Então você vê os profetas aí também no Antigo Testamento já abordando esse momento onde a terra estará vazia. E é interessante que nós temos a ideia, né, da renovação desse mundo, né? Então, justamente a terra, ela estará, alguns textos da palavra de Deus aqui, a gente consegue levar algumas palavras utilizadas para falar dessa terra esvaziada, terra despovoada, para o texto do Antigo Testamento lá na criação, né, de como a terra era antes da criação. Então você vê aí essa renovação da terra, que a terra passará para um recomeço, porque a gente não pode esquecer que esse momento em que nós estamos falando, né, do retorno de Jesus, desses 1000 anos, e posteriormente aqui o que nós vamos abordar, nós estamos falando, né, não do final da história, né? O grande conflito, ele não fala sobre todo o conflito e o final, né? Então, assim, o início do conflito e o final do conflito. Sim, ele vai abordar essa linha de tempo, o início do conflito e o final do conflito, mas, na verdade, aqui no final do conflito, a ideia é falar sobre o recomeço, né? É dizer que, bem, agora acabou, mas nós temos um recomeço, né? Nós temos um recomeço, porque aquilo, a ideia original na criação, ela foi quebrada. Nós não vivemos, Deus não nos formou para morrermos, né? Então Deus nos formou para vivermos eternamente, mas esse viver eternamente acabou sendo quebrado com a entrada do pecado no mundo, né? O pecado no mundo faz com que nós não possamos viver eternamente, né? Nós estamos aí, nós estamos infelizmente, né, podemos morrer e podemos morrer eternamente, que vai ser a consequência do pecado para aqueles que não se achegarem a Deus, para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, morrerão eternamente. Mas ao final aqui do grande conflito, veja que o próprio livro já traz a ideia do recomeço. E aí, a partir do recomeço, aí a gente precisa estar lá para ver o que vai acontecer, né? E aí, na sequência, nós temos então esse momento do milênio na Terra. Beleza, mas enquanto nós temos esse milênio aqui na Terra, o que vai acontecer no milênio no céu? Durante esse mesmo tempo, durante esse mesmo período de 1000 anos em que o inimigo estará aqui na Terra sem ninguém para tentar, o que estará acontecendo com aqueles que foram levados para o céu durante esses 1000 anos, durante esse milênio também? Bem, então nós temos
aquilo que a lição nos aborda aqui, dizendo que é o juízo no milênio. Então, durante o milênio na Terra, onde o inimigo está preso, né, nessa terra devastada, deserta, nós temos o juízo acontecendo durante esse milênio. Apocalipse 20, verso 4 e verso 6 diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo, e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, nós temos aqui uma cena de julgamento, uma cena de juízo, né, onde ali os livros serão abertos e aqueles que foram salvos, né, aqueles que não tiveram a marca da besta e foram então levados para o céu, eles terão ali um momento, né, durante esses 1000 anos, a oportunidade de entender por que algumas pessoas estão ali, por que outras pessoas não estão ali. Eles vão entender o julgamento, né, e vão ali participar, no caso, compreendendo que a justiça divina é uma justiça que não tem falha, é uma justiça perfeita, né? Vão compreender ainda mais a misericórdia de Deus, né? Cada momento em que as pessoas puderam ali se arrepender dos seus pecados, não se arrependeram, todas as oportunidades dadas a cada ser humano, de que forma cada um foi julgado dentro do conhecimento que cada um teve, né? Porque isso é importante, porque na história da humanidade nem todos tiveram conhecimento da palavra de Deus. E aí, como julgar essas pessoas? Vão julgar à luz do conhecimento que tiveram. Porque não esqueça que essa decisão é para nós, né, que nos consideramos estarmos no fim do momento, né, no fim da história da humanidade. Essa questão da decisão de, né, sermos marcados com a marca da besta ou com o selo de Deus. Mas e as pessoas que viveram anteriormente e já morreram? Né? E se você hoje morrer antes do selamento, né? Vamos todos ser julgados à luz do conhecimento que tivemos. Então esse é o momento, nesses 1000 anos, onde os salvos eles vão ter esse conhecimento, né? Esse esclarecimento do julgamento de Deus, né? E a compreensão de que o seu julgamento realmente é justo, né? Não tem falhas. Vão entender cada oportunidade que cada pessoa teve para escolher, para decidir estar do lado de Deus ou não. Então, durante esses 1000 anos, esse milênio, a terra desolada, o inimigo preso aqui porque não tem nada para fazer, não tem ninguém para tentar, estará no cantinho do pensamento refletindo sobre a maldade que executou durante toda a sua a vida aqui de pecado, e os salvos estarão nos céus, né, nesse juízo no milênio, compreendendo o julgamento de Deus. E depois, então, o que vai acontecer? Né? Mas continuando aqui, ainda nessa temática, Apocalipse 20, 7 e 9, capítulo 20, verso 7 e verso 9, aí diz justamente, né, o que vai acontecer quando acabar esses 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Então veja, depois dos 1000 anos, Satanás ele será solto. Por quê? Porque os ímpios ressuscitarão. Por que os ímpios ressuscitarão? 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, está até na lição aqui de quinta-feira, vai dizer assim, ó: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, todos precisam comparecer diante do tribunal de Deus. Né? Todos precisamos comparecer diante do tribunal de Deus. Lembre que na primeira ressurreição, quando Jesus voltar, os salvos serão ressuscitados, se juntarão com os salvos que estarão vivos naquele momento, e os ímpios que estão vivos naquele momento morrerão. Mas os
ímpios que estavam mortos, eles não ressuscitarão nesse momento. Eles irão ser ressuscitados na segunda ressurreição, 1000 anos depois. Eles acordarão apenas para receber a sua sentença de morte eterna, e a partir daquele momento, então, o pecado será extinguido da terra. Isso tem que ficar muito claro. Então, todos acordarão, e esse momento o inimigo está sendo solto da sua prisão, justamente porque a terra, né, estará novamente povoada, com os ímpios que estavam mortos, que serão ressuscitados para receber a sua sentença. E interessante nesse momento, né, que Satanás, ele acreditará, talvez, que ainda pode vencer essa batalha, porque quando os ímpios ressuscitarem, é um número infinito, incontável de pessoas de todas as eras, né, que estarão ressuscitando. O inimigo, talvez, ele vai olhar aquilo ali e vai achar que dá para ganhar, porque a cidade santa, né, que descerá do céu, aparentemente o número de ímpios é muito superior ao número dos salvos. Então, talvez Satanás ele acha ali que pode vencer mais uma batalha ali. Talvez ele vai juntar aquele pessoal todo, líderes militares de todas as eras. Imagine, né? Imagine só, líderes militares de todas as eras. Né? Talvez Satanás ele ache que pode vencer. Ele vai juntar, ele vai cercar o arraial dos santos, como fala aqui o livro de Apocalipse, né? Mas nesse momento, fogo descerá do céu e destruirá e consumirá todos, né? E o pecado, então, será extinto de uma vez por todas, né? E extinto não porque não haverá mais a possibilidade de decidirmos pecar, mas é porque nós escolheremos não pecar, porque nós sabemos já as consequências do pecado. E além de saber as consequências do pecado, não mais seremos tentados, né? Isso é interessante, porque muitos falam que não haverá mais possibilidade de pecar porque não existirá mais a possibilidade de escolher pecar. Lembre que o livre-arbítrio faz parte do governo de Deus e continuará fazendo parte. O livre-arbítrio não pode acabar. O livre-arbítrio continuará existindo. Mas nós escolheremos não mais pecar porque o universo já conhecerá muito claramente, né, as consequências do pecado. Né? E além disso, nós não teremos mais um inimigo nos tentando o tempo inteiro. Né? Então, isso é muito interessante. E então, no final, para finalizar aqui, né, o nosso estudo desse trimestre, eu leio com você aqui um ponto muito importante, dentro desse grande final aqui, um texto do Grande Conflito. Logo que os livros de registro são abertos e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se recordam de todo o pecado cometido, veem exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e da santidade, precisamente até onde o orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus. As sedutoras tentações que estimularam cedendo ao pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado e impenitente, tudo aparece como que escrito com letras de fogo. Todo o mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para pleitear sua causa, estão sem desculpa e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Então, nesse momento, quando nós descermos ali com a cidade santa, os ímpios ali serem ressuscitados para receberem a sua sentença final, eles terão clareza de todas as oportunidades que tiveram para escolher estar ao lado de Jesus. Eles vão ter clareza, eles compreenderão que o julgamento de Deus é um julgamento justo e que ele foi misericordioso, né? E todo joelho se dobrará e reconhecerá a sua soberania, né? E todos os ímpios, então, morrerão, né? Se receberão sua sentença, morrerão a morte eterna, que é a consequência do pecado, que é a consequência para quem não se arrepende, que é a consequência para quem não vive, né, de forma consciente uma vida de fidelidade ao nosso Deus. Para aqueles que escolhem não viverem fiéis, não obedecerem conscientemente, esses precisarão então morrer a morte eterna, porque eles não têm um Salvador que morreram no lugar deles, no sentido de que eles escolheram não aceitar essa morte do nosso Salvador. Então, que você aceite a morte de Jesus no seu lugar, que você aceite, né, a mediação de Cristo, buscando
salvá-lo a cada dia, né? Buscando colocar sobre a sua vida essa possibilidade da vida eterna. Jesus está voltando, eu acredito nisso. Mas se ele vai voltar no meu tempo, não tenho certeza. Eu sei que está perto, até porque cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus. Então, nós precisamos diariamente buscar viver uma vida pautada na fé e na obediência, né? Guardarmos os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, levarmos a mensagem para todas as pessoas, né? Levarmos esse conhecimento para que as pessoas também possam decidir e escolher o lado em que querem estar. Precisamos estar preparados diariamente. Nós não sabemos se vamos morrer hoje ou morrer amanhã. Não sabemos. E se morrermos, para a gente já era. Para a gente já era. Não haverá mais possibilidades de voltar atrás de alguma coisa. Então precisamos estar com essa certeza. Mesmo que Jesus volte daqui a 50, 100, 200 anos, né, que isso pode acontecer naturalmente, nós não sabemos exatamente o dia que ele vai voltar, mas nós precisamos ter a tranquilidade de que diariamente a nossa vida está entregue a ele. Né, que nós estamos buscando diariamente viver uma vida pautada na fé e na obediência, não para alcançar alguma coisa, mas porque já alcançamos, pela sua morte, a vida eterna em Cristo Jesus. Aceite a morte de Jesus, se arrependa dos seus pecados, porque só assim nós poderemos receber a vitória e o galardão eterno da vida eterna com Cristo Jesus. Foi um grande prazer estar com você aqui nesse trimestre, estudando esse assunto tão importante do Grande Conflito. Não deixe de ler o livro Grande Conflito, tá? Essa é a dica de leitura que eu deixo aqui para finalizar. Leia o livro O Grande Conflito. Não deixe de ler esse livro. É uma bênção, com certeza será uma bênção para você, para a sua vida, para a sua família. Não deixe de ler o livro O Grande Conflito. E não deixe de abrir a palavra de Deus todos os dias, porque só assim nós conseguiremos manter um verdadeiro relacionamento com o nosso Deus, né? É oração, é leitura da sua palavra, só assim nós conseguiremos afinar, né, cada vez mais esse relacionamento com o nosso Criador. Mais uma vez foi um grande prazer, que Deus te abençoe, e a gente se vê então no próximo trimestre, já iniciando aí uma nova série de estudos, tá bom? Então que Deus te abençoe e até lá.